De acordo com as estatísticas, os Estados Unidos da América lideram quando se trata do número de serial killers em um único país. Claro, tais criminosos estão ativos em todo o mundo, mas a boa notícia é que os números têm diminuído desde a década de 1980. Certamente há muito menos assassinos em série hoje do que havia há mais de 4 décadas atrás, mas isso não quer dizer que eles não existam totalmente? Junte-se a nós neste vídeo enquanto examinamos os casos de 3 assassinos em série que foram identificados apenas recentemente. Heather Prest nasceu em 28 de agosto de 1982 e cresceu com um irmão mais novo. Pouco foi documentado sobre sua vida precoce, mas entre 2003 e 2004, ela frequentou o Community College do condado de Allegheny, na Pensilvânia, enquanto tentava obter seu diploma de enfermagem, mas desistiu antes de concluí-lo. Posteriormente, ela passou 14 anos como técnica veterinária no Centro Veterinário de Especialidades e Emergências de Pittsburgh, onde afirmou que prestou cuidados críticos aos animais, incluindo a administração de anestesia e a realização de eutanásia. No entanto, entre 2016 e 2018, Prest voltou à universidade, onde obteve seu diploma de enfermagem. Nos anos seguintes, ela trabalhou em 12 diferentes instituições de enfermagem, onde realizou o cuidado de idosos e indivíduos vulneráveis. No entanto, de acordo com relatórios, a conduta de Prest foi questionada logo após ela iniciar sua carreira de enfermagem. Entre outubro de 2018 e abril de 2019, ela trabalhou na Encompass Health Rehabilitation de Harmarville, onde foi disciplinada por administrar insulina fora das ordens de seu médico. Ela se reuniu com superiores depois, e um plano de ação corretiva foi implementado. Enquanto um supervisor disse aos investigadores que acreditava que Prest estava prejudicando os residentes e tomou medidas internamente, os resultados dessa ação não são claros. Entre abril e setembro de 2019, Prest trabalhou no Hospital Allegheny Valley e depois foi trabalhar no Centro de Reabilitação Platinum Ridge, em Brackenridge. Os detetives notaram que em seu currículo estavam incluídos nomes falsos para suas referências e um número de telefone que pertencia a um parente. Prest então trabalhou na Concordia at Rebecca Residences, em West Deer, onde mais tarde seria associada à morte de um paciente, mas foi seu tempo na Better Health, que começou em abril de 2021, que despertou a maior suspeita. Depois da 4ª morte de paciente sob supervisão de Prest, seus colegas reportaram aos superiores. Prest foi brevemente suspensa, mas uma investigação interna que se seguiu concluiu que não havia evidências identificáveis. Em maio de 2023, Prest foi acusada de matar 2 pacientes e ferir um terceiro. O procurador-geral confirmou que a pessoa de 40 anos foi acusada de 2 contagens de homicídio, uma de tentativa de assassinato, uma de agressão agravada, 3 de negligência a dependente de cuidados e 3 de colocar vidas em risco de forma imprudente. As 2 vítimas de assassinato foram James Bartow, de 55 anos, e Joseph Campbell, de 83 anos. Ambos morreram em dezembro de 2022. Prest chamou a atenção dos investigadores inicialmente quando um parente preocupado fez uma denúncia ao Bureau de Investigação de Narcóticos e Controle de Drogas, afirmando que Prest estava envolvido na administração imprópria de insulina enquanto trabalhava no Quality Life Service. Logo foi descoberto que ela tinha um padrão de ser investigada por incidentes semelhantes e comportamento abusivo em relação aos pacientes e ou equipe.
o que a levou a renunciar ou ser demitida de seus empregos anteriores. Também foi estabelecido que os 2 homens que morreram estavam sob seus cuidados no momento de suas mortes, que foram ambas comprovadas como causadas por uma overdose de insulina. Em novembro, novas acusações contra Presti foram anunciadas quando ela admitiu aos investigadores que tentou matar 19 pessoas diferentes em vários centros de saúde onde trabalhou. Incluídas em suas admissões estavam as alegações de Presti de que uma vítima a olhou como um animal faria, enquanto outra não tinha qualidade de vida. Ela afirmou que se sentia mal por outros. Outro precisava morrer. Confirmou-se que 17 pessoas morreram enquanto estavam sob seus cuidados. As novas acusações contra Presti incluíam 17 acusações de tentativa de homicídio, 2 de homicídio em primeiro grau e 19 de negligência a dependentes. Os promotores ressaltaram que ela apenas foi acusada de homicídio em primeiro grau nos casos com evidências físicas. Segundo os investigadores, ela geralmente aplicava a insulina nos plantões noturnos, quando havia menos pessoas por perto. Se a vítima sobrevivesse à dose, ela supostamente tentaria matá-los antes que pudessem ser hospitalizados, dando-lhes uma segunda dose ou usando uma embolia aérea. Suas vítimas tinham entre 43 e 104 anos de idade. Para evitar a pena de morte, Presti se declarou culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau. Em 2 de maio de 2024, ela foi condenada a 3 penas de prisão perpétua consecutivas, mais entre 380 e 760 anos adicionais. Ela disse ao tribunal: "Eu sinto muito. Eu sinto muito pelo que fiz." Contudo, repórteres notaram que ela evitou olhar para os familiares das vítimas, enquanto eles liam seus testemunhos em voz alta no tribunal. Ela está atualmente presa na instituição correcional do estado, Muncie, em Clinton Township, Pensilvânia. Nikolai Agaev nasceu em 1º de maio de 1974, em Kurgan, Rússia. Embora pouco se saiba sobre sua juventude, a maioria dos relatos indica que sua vida criminosa começou no início dos anos 2000, quando ele participava frequentemente de roubos e assaltos a residências. Tais ofensas se tornaram violentas, como um roubo em 2003, que resultou em sua acusação e condenação por agressão. Em 2006, ele ainda estava preso após essa condenação, bem como uma por roubo. E foi aqui que ele cometeu seu primeiro assassinato, conhecido quando matou seu companheiro de cela. Como resultado, 16 anos foram acrescentados à pena inicial. Em outubro de 2017, ele foi transferido para outra prisão, mas no verão do ano seguinte, ele foi libertado em liberdade condicional por bom comportamento. Ele subsequentemente se mudou de Kurgan para Yekaterinburg e, como não tinha onde morar, tornou-se um vagabundo. O primeiro assassinato de Agaev fora da prisão ocorreu em 17 de agosto de 2018, quando ele foi à casa de uma idosa que havia conhecido no dia anterior. Ele chegou à residência tarde da noite, por volta das 10h40 da noite. Ao entrar na residência, ele imediatamente atacou a mulher, derrubando-a no chão. Em seguida, ele a pegou pelo pescoço e a estrangulou antes de atingi-la pelo menos 11 vezes na cabeça. Agaev roubou 13.000 rublos de sua casa antes de fugir do local. Nas semanas seguintes, ele se mudou para Chelyabinsk para evitar ser descoberto pela polícia e cometeu vários roubos, muitas vezes à noite, e contra vendedores de alimentos. Agaev usava uma chave de fenda ajustável de metal para atacar os vendedores antes de abrir o caixa e roubar seu dinheiro. Ele relatou aos investigadores que preferia a chave de fenda, pois se fosse pego, poderia alegar que era um trabalhador da construção civil e que a ferramenta fazia parte de seu kit de trabalho. A primeira vítima de tal agressão foi uma mulher que vendia frutas na rua Kirov. Ele arrancou o avental dela, que continha 14.000 rublos, antes de fazer sua fuga. Embora várias testemunhas o tenham visto fugindo da cena, Agaev ameaçou-as com um martelo que estava carregando, assustando-as.
Em 8 de setembro, ele atacou uma funcionária de uma loja de frutas e vegetais, golpeando-a 5 vezes com sua chave inglesa até ela desabar no chão. Em seguida, ele roubou comida e outros itens antes de sair. Dias depois, ele atacou novamente, agora mirando uma mulher que trabalhava em um quiosque de cigarros. Ela sofreu graves ferimentos após o ataque, incluindo um braço fraturado e uma fratura na base do crânio. Após este assalto, os investigadores intensificaram sua busca pelo perpetrador e Agaev fugiu para Kamensk-Uralsk. Em 11 de setembro de 2018, Agaev fez amizade com um homem de 36 anos enquanto estava do lado de fora de uma loja. Logo, ele aceitou uma bebida do homem e compraram uma garrafa de vodka antes de voltar para o apartamento dele. Agaev e o homem beberam juntos por horas. Eventualmente, Agaev decidiu roubar o homem, que morava com sua esposa e enteada de 10 anos. A esposa estava trabalhando no turno da noite. Em certo momento, pediram para Agaev sair, e foi quando ele decidiu atacar. Ele atingiu o homem pelo menos 3 vezes na cabeça com sua chave inglesa, acreditando que o havia matado, e então abusou sexualmente da enteada do homem. Enquanto os vizinhos ouviam barulhos estranhos vindos do apartamento, não conseguiram notificar a polícia. Um vizinho lembrou: "Eu estava assistindo televisão e por volta das 9h30 da noite, comecei a ouvir barulhos de pisadas. Eu ouvi 2 vozes masculinas. Então eu ouvi algo caindo. Depois de terminar de abusar da menina, ele a levou para o banheiro, abriu a água e a afogou na banheira. Agaev então roubou 19.000 rublos da casa antes de fugir. Nos dias seguintes, Agaev deixou a área e retornou a Chelyabinsk, mas os investigadores logo estavam em seu encalço. O homem que ele acreditava ter matado apenas havia sido nocauteado, e ele contou tudo o que sabia às autoridades depois que sua esposa chegou em casa e o encontrou no chão. Os investigadores analisaram as imagens de circuito fechado de televisão da loja, identificaram Agaev e o colocaram na lista de procurados. Seus crimes ganharam grande notoriedade. Poucos dias depois, ele foi capturado em uma estação ferroviária. Sob custódia, ele confessou todos os seus crimes, incluindo o outro assassinato cometido após sua soltura da prisão. Embora se diga que Agaev foi motivado pela pura ganância, já que tudo o que ele fazia era roubar dinheiro das pessoas, foi observado que grande parte do que ele roubou eram migalhas, o suficiente para conseguir comida e bebida para o dia, mas pouco mais. Em 18 de setembro de 2019, Agaev, 44 anos, foi condenado por várias acusações, incluindo o assalto sexual e o assassinato da menina de 10 anos. Ele foi condenado à prisão perpétua. 5 anos depois, em 2024, ele atingiu seu companheiro de cela 39 vezes com um pedaço de cimento, um ataque que surpreendeu a equipe da prisão, que não teve nenhum problema com Agaev desde que ele foi condenado. O companheiro de cela foi levado às pressas para o hospital, mas morreu devido aos seus ferimentos. Agaev alegou ter matado seu colega de cela por não gostar dele. Em 12 de dezembro, ele foi condenado por este assassinato e sentenciado à segunda prisão perpétua. Raul Meza Jr. nasceu em 14 de outubro de 1950, no condado de Travis, Texas. Por todas as contas, ele não é estranho ao crime. Aos 8 anos de idade, ele começou a participar do uso de drogas e 5 anos depois, aos 13 anos, foi preso pela primeira vez e acusado de furto em lojas e roubo. Um ano depois, ele foi acusado de incêndio criminoso e, em 1975, com apenas 15 anos, realizou o roubo de uma loja de conveniência em Austin, Texas, na qual atirou sem matar um funcionário da loja. Ele recebeu 20 anos pela infração, mas foi libertado antecipadamente em fevereiro de 1981. Menos de um ano após ser libertado da prisão, Meza cometeu seu crime mais infame. Em 3 de janeiro de 1982, Kendra Page, de 8 anos, desapareceu. Ela foi vista pela última vez pedalando próximo à escola primária Langford, em Austin. Horas depois, seu corpo foi encontrado em uma lixeira atrás da escola. Ela estava nua
e coberta de ferimentos, com os investigadores determinando mais tarde que ela havia sido sexualmente agredida e estrangulada até a morte. Apenas 3 dias após a descoberta da cena horrível, Mesa entrou em uma delegacia e confessou ter cometido o crime. Para que ele evitasse a pena de morte, ele e seu advogado organizaram um acordo de confissão no qual ele se declararia culpado e receberia 30 anos de prisão. Apesar da natureza cruel e violenta de seu crime, no entanto, Mesa nunca cumpriu a sentença inteira de 30 anos. Em vez disso, ele foi libertado após pouco mais de uma década, em 1993, por bom comportamento. Sua libertação indignou os moradores locais e levou a mídia a questionar Mesa, que declarou em uma coletiva de imprensa: "Só posso dizer que, em meu coração, sei que não vou prejudicar intencionalmente ninguém novamente." Apesar de se declarar um cristão renascido que cumpriu pena e pagou sua dívida com a sociedade, os moradores não acreditaram nele e o expulsaram da comunidade. Ele seria mais tarde expulso de outras 5 cidades. 1 ano depois, ele foi devolvido à prisão após violar seu toque de recolher à meia-noite. Ele ficou preso até 2002. Por anos após sua libertação em 2002, parecia que Mesa estava vivendo uma vida comum. No entanto, em 2023, ele acabaria confessando vários assassinatos não resolvidos. Em 9 de maio de 2019, uma mulher de 65 anos, chamada Gloria Lofton, foi encontrada morta em sua casa por um de seus filhos. Investigadores encontraram sangue no corredor e travesseiro dela, além de um preservativo usado na cozinha. Apesar de uma amostra ter sido retirada do corpo de Gloria, a autópsia inconclusiva fez os investigadores classificarem o caso como um incidente relacionado ao álcool, sem testar a amostra inicialmente. O médico legista listou a causa e a maneira de sua morte como indeterminadas, apesar das evidências de que ela pode ter morrido por estrangulamento. O caso ficou sem solução por anos. Já em 2021, Mesa se mudou para a casa de Jesse Franger, um ex-oficial de liberdade condicional do condado de Travis, que se tornou seu amigo após a libertação em 1993. De acordo com relatos, a família Fraga foi motivada pela religião para convidar Mesa para suas vidas e estender uma mão amiga. Ele logo começou a frequentar estudos bíblicos com eles, e eles ajudaram a garantir não apenas um lugar para ele morar, mas também emprego depois que ele saiu da prisão. Alguns anos após Mesa se mudar para a casa de Jesse, a esposa e o filho do idoso morreram de coronavírus 2019 em um curto período. Ele concordou em se mudar da casa, com a data da mudança marcada para 12 de maio de 2023. 8 dias depois, em 20 de maio, as autoridades apareceram na casa de Jesse após receberem um pedido de verificação de bem-estar de sua sobrinha. O corpo do idoso foi achado em um armário do banheiro, com muito sangue pela casa e uma faca de cozinha ensanguentada. Os investigadores logo descobriram que Jesse tinha uma campainha com câmera, e as imagens mostraram Mesa entrando no caminhão de Jesse no dia 13 de maio, o dia seguinte ao que ele deveria se mudar. O caminhão foi recuperado no dia 22 de maio no quarteirão 12.000 da Interstate 35 em Austin. Havia botas ensanguentadas dentro do veículo. Nesse meio tempo, o carro de Mesa fora abandonado em frente à residência de Jesse. Ele continha fita adesiva, luvas, um martelo e um machado. Em 26 de maio, menos de uma semana após o corpo de Jesse ser encontrado, Mesa ligou para a polícia de Austin, pedindo para falar com um detetive de homicídios. Durante a ligação, ele afirmou aos investigadores ser o responsável não apenas pela morte de Jesse Frager, mas também pela de Gloria Lofton 4 anos antes. Contudo, as razões precisas dos assassinatos permanecem obscuras. Mesa afirmou que ele e Jesse estavam em algum tipo de relacionamento romântico e que ele ficou frustrado e furioso e matou o homem idoso. Não parece haver nenhuma evidência para apoiar a ideia de que os dois tinham um relacionamento. No entanto, quanto a Gloria, ele alegou que lhe havia sido prometido 25% do dinheiro que o sobrinho de Gloria herdaria, mas a filha dela observou que Gloria não tinha sobrinhos. Notavelmente, a polícia descobriu em 2020 que o DNA de Mesa correspondia ao que foi recuperado do corpo de Gloria, e ainda assim,
nada foi feito sobre essa informação, provocando uma indignação compreensível de seus filhos. Meza também admitiu durante essa ligação que também havia cometido um duplo homicídio em San Antonio, do qual ele não foi condenado até hoje. O detetive que falou ao telefone com ele, Patrick Reed, afirmou: "Ele estava dando datas e locais, então estávamos tentando apenas corroborar as datas, locais, nomes que ele forneceria e tentar restringir a linha do tempo." A ligação durou 14 minutos. 3 dias depois, Meza foi preso no norte de Austin. As autoridades notaram que ele estava carregando uma bolsa contendo fita adesiva, abraçadeiras, munição e um revólver. Eles acreditavam que ele poderia estar planejando cometer mais assassinatos, e Meza confirmou suas suspeitas ao dizer que estava pronto e preparado para matar novamente. Em setembro de 2024, Meza se declarou culpado das 2 acusações contra ele: o assassinato de Jesse Frager e o assassinato capital com a intenção de cometer agressão sexual contra Gloria Lofton. Ele declarou: "Estou me declarando culpado, porque eu sou culpado." Quando perguntado se ele estava arrependido de seus crimes, ele respondeu: "Acho que é tarde demais." Qual é o uso se uma pessoa não aceitar isso? Ele renunciou ao direito de apelar e foi condenado à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Investigadores especulam que ele pode ser responsável por até 10 outros homicídios e inúmeros assaltos sexuais após 2016, quando seu regime de liberdade supervisionada terminou. Em outubro de 2024, portanto, as autoridades notaram que haviam enviado itens de evidência de 4 casos para testes, para que pudessem determinar se Meza estava envolvido ou não.